Saudade do nosso irmão Valdinho que está indo embora. Saudade do nosso irmão Adilson que está chegando, que está um tempinho fora e recuperando. E saudade do nosso irmão companheiro Igor e sua esposa Larissa. O culto hoje se resume em saudade entre os irmãos. Aleluia. Mas eu creio que no céu nós só vamos ter uma eternidade para nos vermos. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler lá em Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Que diz assim. Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda no seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera que derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre minha túnica. Amém. O Senhor colocou esta palavra no meu coração há alguns dias. O desejo meu é que eu venha conseguir explanar com a ajuda através do Espírito Santo ao coração dos irmãos. Como nós conhecemos, alguns já viu que alguns desses versículos são algumas palavras citadas no culto de Santa Ceia, ao qual se cumpriu na vinda do Messias, na sua crucificação. Nós sabemos que o salmista Davi tem muitos salmos messiânicos, salmos que já apontavam para a vinda de Cristo. E Davi, em torno de 1000 anos atrás, já profetizava que o nosso Redentor viria. E nesses salmos messiânicos, ao qual se cumpriu, temos aqui algumas palavras conhecidas como quando Cristo orou ao Deus Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Temos aqui alguns salmos conhecidos como: repartem entre si as minhas vestes, lançam sortes sobre as minhas túnicas, aonde se cumpriu quando Cristo foi morto e os soldados repartiu as suas vestes. Temos aqui alguns salmos conhecidos, mas um salmo que me chamou a atenção neste salmo messiânico, eu quero deixar um prefácio à igreja, que é o Salmo 6. Mas eu sou verme
e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui o salmista Davi, ele fala uma frase do mais alto nível de humilhação que o Messias enfrentaria, no seu cumprimento de morte e cruz. Mas eu quero deixar uma curiosidade que eu vi e ficou no meu coração ao respeito destes salmos, e os irmãos, dando uma pesquisada, podem confirmar o que eu vou lhes dizer agora. Esses salmos, quando o salmista Davi falou a respeito, eu sou o verme, se for pegar ele pesquisar ele na sua linguagem original, nós vamos encontrar uma palavra chamada tolá, que era um verme escarlate, um bichinho de onde se extraía aquela cor vermelha, escarlate, aonde na antiguidade tirava-se essa tinta para pintar tecidos. E se nós formos analisar sobre estes vermes que eles pegavam para usar para tinta, esses vermes, eles se alimentavam das seivas de carvalhos, aonde seivas de carvalhos, biblicamente, são símbolos de retidão e justiça. E por mais coincidência, nós pegamos como que esse bichinho se procria, ele se prende a um alto madeiro, e na sua morte, ele deixa os seus filhotes cobertos por um líquido, que é esse líquido escarlate, esse líquido de sangue, cor de sangue. E quando ele morre alvo como a neve, ele fica branquinho. E nós vemos que esse é um paralelo não somente literário, mas como o nosso Cristo também se pregou ao madeiro, e através do seu sangue deu vida por nós. Olha o nível que o nosso Senhor Jesus se colocou por amor a nós. O mais baixo nível possível. E eu quero relembrar aqui aos irmãos nesta noite o maior motivo de nós irmos cultuar ao Senhor. Porque muitas vezes a nossa mente, com as lutas do dia a dia, a ansiedade, as batalhas que nós temos que vencer, a nossa mente acaba criando um viés de negatividade. É como se a gente esquecemos o que é de mais importante e damos prioridade àquilo que está acontecendo momentaneamente. E muitas vezes é o que nós podemos estar fazendo ao vir ao culto. Nós temos os nossos problemas, de maneira nenhuma quero diminuir o problema. Dos irmãos, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações para resolver. Mas muitas vezes nós chegamos ao culto, e o centro do culto, que é cultuar o Senhor pelo que Ele é, nós acabamos trazendo um culto, pedindo e pensando nas nossas necessidades, clamando ao Senhor que Ele entre em providência. Não que o Senhor não vai entrar em providência. O salmista diz que o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. O salmista diz em Salmo 121, ergo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é que nós venhamos trazer um culto pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz por a gente. Nós vamos trazer um culto ao Senhor por aquilo que Ele pagou por nós lá na cruz. E quero deixar gravado aqui uns versículos para nós relembrarmos nesta noite qual é a nossa prioridade de vir cultuar o Senhor. Qual é o verdadeiro foco? Porque quando nós focamos nos nossos problemas, nas nossas necessidades, o centro do culto acaba sendo nós mesmos. E o centro do culto tem que ser Cristo. Aleluia. O centro do culto tem que ser Cristo. Oh, glória. E muitas vezes nós
acabamos deixando levar pela ansiedade do dia a dia. E lá em Filipenses, o Senhor nos diz: não andeis ansiosos pelos dias de amanhã. Podemos sim apresentar os nossos pedidos a Deus, mas que nós possamos andar dando graças a Ele. Se nós formos pegar os que o salmista falou a respeito do que Cristo sofreu por nós, são cenas que nossa mente não consegue calcular. O Criador que fez os céus e a terra se fazer simbolicamente de um bichinho, ao ponto de ser chamado verme por amor de nós. E qual é o culto que nós estamos prestando ao Senhor? Pelo que Ele é, ou somente pelo que Ele pode fazer? Qual é o culto que nós estamos prestando ao Senhor Jesus quando nós adentramos ao templo? Nós deixamos o viés de negatividade tomar na nossa mente, a ansiedade tirar o nosso sono, e chegar aqui nós só descarregarmos os nossos problemas? Ou nós adentramos ao culto para nós dar honra e glória ao Senhor Jesus? Aleluia. Muitas vezes nós acabamos deixando e esquecemos, acabamos permitindo dar um bloqueio na nossa mente, e achamos até mesmo que os problemas que nós estamos tendo é impossível para o nosso Senhor resolver, e isso acaba estragando o foco daquilo que o Senhor Jesus requer de nós. O que Ele requer de nós? O deserto não é para nos matar, é para nos deixar mais forte. Ele é que resolve os nossos problemas, mas o que Ele requer de nós é ação de graça. Não importa qual é a situação que nós estamos passando, vamos dar ação de graça ao Senhor. Não importa qual a situação que está acontecendo na sua vida, dê ação de graça ao Senhor. Ele tudo pode, Ele contempla a sua dor, e Ele também conhece a sua dor. Você está achando que a nossa dor é maior, que Ele não pode resolver? Vamos recapitular alguns capítulos e versículos nesta noite, da dor que Ele passou por nós, da graça que é imerecida para nós, a oportunidade que Ele nos deu de nos trazer, oportunidade de nós chamar dEle de amigo e ter vida eterna. Vamos recapitular alguns versículos, para que nós não deixamos as muralhas, as situações difíceis, acabar impedindo de nós romper o poder que um culto de ação de graça pode trazer à nossa vida. Mas nós temos que reverenciar o Senhor daquilo que Ele é e não do que Ele faz. Aleluia. Aquilo que Ele faz é reflexo daquilo que nós podemos na nossa adoração. Aquilo que Ele faz na nossa vida é somente a situação, somente o resultado daquilo que Ele faz na nossa vida quando nós verdadeiramente estamos centrados e nos enquadrar na decisão de servo. E quando nós enquadramos no papel de servo, o Senhor está atento a nos ajudar. O salmista diz: hoje sou velho, já fui novo e nunca vi um justo desamparado. Mas vamos analisar quem que era o salmista. Era o salmista segundo o coração de Deus. Era o salmista que orava: Senhor, cria em mim um espírito reto, um espírito, um coração segundo o teu coração. Era um salmista que em meio às batalhas, sim, ele lançava a sua ansiedade ao Senhor, mas primeiramente ele dava ação de graça, ele dava honra, dava glória, e ele sabia que o Senhor dos Exércitos, a última palavra era dele, a última palavra era do Senhor, mas primeiramente ele fazia um culto de adoração, não importa a situação. Aleluia. Davi clamou para o seu filho ser curado, clamou, mas quando Deus levou o seu filho pela manhã, foi adorar o Senhor. Isso é cultuar ao Senhor, sem nada em troca. Se Ele resolveu a nossa situação, nós temos que adorar, mas se Ele não resolveu, ação de graça, nós temos que dar honra e glória a Ele. Nós temos que dar honra e glória a Ele, porque o maior preço Ele já pagou por nós. O que
neste momento são só reflexos. Se Ele quiser dar, Ele pode. Se Ele não quiser, amém. Aleluia. Se a situação nossa está difícil, se a dor que estamos tendo no momento está difícil, vamos relembrar alguns capítulos que Ele passou por nós, vamos. Isaías 52:14. Assim como muitos pasmaram a vida dele, quando o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, a sua aparência mais do que qualquer filho dos homens. Espantaram tanto o Senhor Jesus, que na sua aparência não parecia gente, estava desfigurada. Foi por amor de ti, foi por amor de mim. Espancaram, cuspiram. A maior desonra que pode ter na vida de um homem, aleluia. Ele preferiu passar por amor de nós, porque nós não dava conta, aleluia. Será que pode entrar na nossa mente tamanho amor? Não pode, a nossa mente não calcula. Nós não conseguimos calcular o tamanho sacrifício do que Ele fez por nós. Mas eu digo uma coisa: o que nós podemos fazer é dar ação de graça. O que nós podemos fazer é dar ação de graça. Senhor, nós te damos honra, glória, louvor. Estou aqui não pelo que você faz, mas pelo que você já fez, Senhor. Será que nós podemos nesta noite prestar um culto de ação de graças ao Senhor e declarar que Ele é e há de vir, e que não importa a situação que nós estamos passando ou vamos passar, o maior sacrifício Ele já fez por nós. A coroa da vida já está garantida se nós sermos fiéis até o fim. O que nós temos que lutar é que no final dos dias, quando nós se encontramos com Cristo Jesus, Ele olhar para nós e falar assim: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, seja bem-vindo, bom servo. Eu quero ser chamado por Jesus, eu quero ser conhecido por Jesus como bom servo. Se você quer nesta noite, vamos voltar à essência do culto, vamos voltar e colocar Cristo como centro de culto, de adoração. Vamos colocar no nosso coração: Senhor, coloque em nós um espírito reto, um espírito de adorador, um espírito que o Senhor Jesus profetizou, que nos últimos dias os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Será que você pode adorar o Senhor? Aleluia. Será que você pode adorar o Senhor? Aleluia. Será que você pode exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia. Oh Jesus, nós te damos graça, Pai, nós te louvamos, nós te damos honra, graça, louvor e adoração. Você quer saber? Você quer tentar ter uma dimensão do amor do Senhor por nós? A luta está grande. Abra a Bíblia, Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a luta está grande, é esse versículo. Pela manhã, pelo leitinho, ao dormir, tu vais saber que o Senhor está presente na sua vida, que Ele contempla a sua atitude. Mas a sua atitude está sendo como na presença do Senhor? Aleluia, Deus. A sua reverência está sendo como na presença do Senhor? No seu trabalho, no seu lar. Oh, glória. Oh, Jesus. Aleluia, Vamos Deus. voltar a fazer um culto centrado em Cristo, aleluia. Vamos declarar a Ele nesta noite que Ele é o nosso Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós não somos nada sem Ele. Se não fosse a misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos respirando, é porque a misericórdia dEle chegou à nossa casa, e Ele tudo fará se você crer. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. O segredo é ter espírito de adorador, levantar a sua voz, não importa a situação, e colocar, clamar e falar: Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, sou teu servo, não importa a situação, momento ou circunstância. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Como cultuar? Senhor, como que nós fazemos o culto que venha agradar, que venha subir como incenso suave às narinas do Senhor? Vamos ler a Bíblia, Efésios 5:18-19. Mas
cheios do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Você está com dúvida ainda como atrair a presença, como ser cheio do Espírito? Vamos salmodiar ao Senhor nesta noite, vamos celebrar Ele com cântico, vamos celebrar Ele com louvores, vamos levantar a nossa voz nesta noite e clamar ao Senhor, adorar ao Senhor, vamos imitar o céu. Lembra quando o profeta Isaías teve uma visão e assistiu o culto no céu? Como foi o culto no céu? Eis que eu vi no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto de sublime trono, e ao redor do trono tinha 6 serafins com 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto e com 2 voavam, e cada um dizia: eis aí está o segredo. Cada um dizia: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos para Apocalipse 4. O que é que o nosso saudoso João viu? Saudoso João viu, eis que ele viu 24 anciões ao redor do trono. O trono saiu relâmpagos, e também estavam ao redor do trono 4 animais, enquanto os 4 animais prestavam culto ao Senhor, dizendo: te damos honra, te damos glória. Os 24 anciões abaixavam suas cabeças e tiravam as coroas da cabeça e declaravam: eis aí o que é digno de receber toda a honra, a glória, o louvor. Será que nós podemos nesta noite relembrar o que Ele fez por nós e imitar o céu, clamar, fazer um culto conforme o céu nos indica e declarar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o consumador da nossa fé, que Ele reina para todos sempre? Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto, mas reviveu, e na presença do Espírito Santo, eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele pode receber o seu culto de adoração, eu creio que Ele está atento a verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade, não importa a situação, o momento, só basta nós adorar, só basta nós adorar, só basta nós meditar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de nós relembrarmos o que Ele fez por nós, hoje é dia de nós relembrarmos do preço que foi pago no madeiro e deu vida a nós, o sangue que nos fez dar vida. Aleluia, 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 oh aleluia. Eu tenho glória, eu tenho glória, eu dou glória, eu tenho aleluia, eu tenho aleluia. Aleluia, Deus. O que você tem a ter para o Senhor nesta noite? Aleluia. Tem mistério, fale mistério, aleluia. Edifica esta casa. Hoje é dia de edificar a casa. Como nós cultuamos ao Senhor, é entrega. O Senhor requer de nós entrega, e não somente petição. O Senhor requer de nós um coração aberto, e não somente pedido. O Senhor requer de nós um coração que venha pedir para que Ele venha preencher, e que nós não venhamos desejar nada mais. O que vier é só consequência, o que vier é somente consequência. Mas se nós verdadeiramente buscarmos primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Meu amigo, nós não temos noção do que essas demais coisas serão acrescentadas. Mas o segredo é nós romper barreiras, como esses dias atrás o pastor Edson pregou. Vamos aprender a romper barreiras nesta noite, romper através da oração, romper através da adoração, romper na presença do Senhor, e crer que Ele está ouvindo e contemplando a voz, a nossa voz, não porque nós merecemos, não porque nós somos justos, mas a Bíblia diz, quando o salmista diz: fui velho, sou novo e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. Mas nós não somos justos. Mas lá no Novo Testamento a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro nos justificou. Ele nos justificou para nos colocar na presença dEle. Será que você pode contemplar isso nesta noite? Ele nos deu um privilégio para que nós possamos nos colocar na presença dEle como justo, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não podendo. Nós temos um privilégio nesta noite. Oh Jesus, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel, Jesus, Tu és fiel. Nós te damos graças, Senhor, nós te damos graças, Senhor, nós te damos graças, Senhor, aleluia. Eu fico imaginando como que Deus é tão grande, irmãos, e tão pequeno tem horas. Eu fico lendo Isaías 57, eu não consigo entender o tamanho do amor dele por nós.
com tanta sinceridade no meu coração, porque como que pode aquele versículo ser tão real? Aonde fala, os profetas Isaías falam que o Senhor habita no alto e sublime trono. Ele habita na eternidade. Olha o tamanho do nosso Deus. Mas o final desse versículo é tão comovente, porque ele diz assim: e também nos coração quebrantado de espírito. Aleluia. Será que você pode esquecer por um momento quem está ao seu lado e quebrantar seu coração nesta noite? Hoje à noite nós relembrarmos o que ele fez por nós. Aleluia. Eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. O que ele fez por nós é grande. Eu não me vergonho de derramar minhas lágrimas na presença do Senhor. O que ele fez por nós é grande. Será que você pode abrir seu coração nesta noite e dar lugar à presença do Espírito Santo, Pai? Oh, querido Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Pai, quebra de nós, Senhor. Pai, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Pai, tira de nós tudo que impede, Pai, de nós prestar um culto santo agradável a Ti. Quebra de nós, Senhor, tira de nós, limpa nossa casa, Tu fez e venha fazer morada, Pai. Aquebranta, meu Pai, nossos corações. Obrigado, Jesus, por este privilégio. Obrigado, Jesus, por este privilégio. Oh, Espírito Santo, nós reconhecemos, Pai, nessa noite que nós não somos dignos e a Tua presença inundou o nosso ser. Mesmo sem merecer, Pai, Tu pagou um alto preço. É o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Aleluias. Oh, aleluias. Vamos procurar, irmãos, motivo para nós alegrar o coração do Pai nesta noite. O que o Pai quer requer de nós? Aleluia. O que o Pai requer de nós? Comunhão. Uma noite de comunhão. Vamos lembrar da oração sacerdotal. O que o próprio Cristo intercedeu por nós. Não só morreu por nós, mas intercedeu. Senhor, que aqueles que venham crer, venham ser em unidade, venham ser como um, assim como eu e o Pai são. Vamos aprender a ter comunhão com os irmãos a cada dia mais. Será que você pode falar para o seu irmão aí: meu irmão, eu te amo? Aleluia. Eu te amo. Será que você pode quebrar essa barreira da timidez e falar: meu irmão, eu te amo? Eu quero te ver no céu, meu alvo é Cristo. Eu quero fazer o que Cristo requeriu de nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos começar. Vamos procurar o que faz nós agradar a presença do Pai nesta noite. Que nós venhamos tomar essa santa ceia e não venhamos relembrar o que Ele pode fazer, mas o que Ele é. E o Pai é amor. Nós não temos noção do tamanho do amor do Pai. Aleluia. Nós não temos noção. É mais puro que o ouro de Ofir. Aleluia. Não cabe no nosso peito o tamanho do amor do Pai. Aleluia. O mínimo que nós podemos fazer para Ele é cultuar. É fazer um culto de ação de graça na beleza da Tua santidade. Aleluia. Aleluia. E eu fico com essas palavras. Aleluia. Glória a Jesus. Que essas palavras venham ficar no coração de vossos irmãos. Aleluia.